E quando nós deixamos que essas aflições, que essas angústias tomem conta do nosso coração, nós em algum determinado momento da nossa vida, nós perdemos até a nossa fé em Deus. Fala, se não aconteceu até agora, não vai acontecer mais. Mas nós precisamos colocar na nossa mente, Deus nunca vai fazer uma promessa que Ele não possa cumprir. Deus nunca vai fazer uma promessa que Ele não tenha a capacidade de cumprir. Porque Ele pode fazer todas as coisas, cumprir todas as coisas, e nada pode impedir de fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Amém? Vou iniciar aqui para a gente poder ganhar tempo. Salmos de número 77, do verso 1 ao 3, que diz: Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei minha voz, e Ele inclinou para mim os seus ouvidos. No dia da angústia busquei ao Senhor, e a minha mão se estendeu de noite, e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus, e me perturbei. Queixava-me, e o meu espírito desfalecia. Estamos diante de um salmo, com uma continuação praticamente. Na quinta-feira eu tive a oportunidade de pregar sobre o salmo de número 73. É um salmo muito maravilhoso. Antes mesmo de pregar, eu já estava sendo edificado pela palavra que eu estava estudando. E o salmo 77 não é tão diferente, porque demonstra o estado e o conflito interno que o salmista estava. Era um momento difícil da vida dele, era um momento que ele tinha passado de dificuldade, e era um conflito muito difícil. E nós sabemos que todo ser humano, nós como cristãos e quem está lá fora também, nós também passamos por conflitos. E às vezes conflitos internos, espirituais, emocionais, aqueles que abalam a nossa estrutura, movimentam o nosso corpo para um lado e para o outro. As preocupações vêm, as dores vêm, as angústias começam a bater na porta. Então todo ser humano tem essas dificuldades. Nós sabemos que no mundo as aflições vão existir, não tem como a gente fugir delas. E as dificuldades também vão aparecer e vão bater na nossa porta. Então quando falamos sobre conflitos internos, nós precisamos entender que não só com os de fora que acontecem, mas conosco também. Às vezes nós duvidamos em algum determinado momento da nossa vida do que Deus pode fazer. Em algum momento nós desacreditamos que aquilo que Ele prometeu irá acontecer, porque a nossa situação atual, o nosso conflito não deixa a gente ver além daquilo que é para ver. Parece como cegasse os nossos olhos, a gente não visse além daquilo que Deus quer que a gente veja. Porque nós focamos mais no problema do que naquele que pode resolver o problema. Nós perdemos às vezes tanta carga emocional, gastamos tanta energia emocional para se preocupar com um problema, para colocar nossa energia naquele problema. Mas como foi falado agora há pouco, às vezes se nós pararmos um pouquinho para poder orar ao Senhor e lançar sobre Ele todo esse problema e começar a confiar, nós vamos ver que o resultado vai ser totalmente diferente. E quando nós deixamos que essas aflições, que essas angústias tomem conta do nosso coração, nós em algum determinado momento da nossa vida, nós perdemos até a nossa fé em Deus. Fala, se não aconteceu até agora, não vai acontecer mais. Mas nós precisamos colocar na nossa mente, Deus nunca vai fazer uma promessa que Ele não possa cumprir. Deus nunca vai fazer uma promessa que Ele não tenha a capacidade de cumprir. Porque Ele pode fazer todas as coisas, cumprir todas as coisas, e nada pode impedir de fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Mesmo com todas essas aflições de vida, nós precisamos compreender também que nós não viemos nesse mundo para poder sofrer sozinho. Nós precisamos primeiramente buscar ao Senhor com todo o nosso coração, lançar as nossas angústias, orar a Deus as nossas dificuldades, apresentar a Ele para quê? Para que Ele possa nos dar um direcionamento. Tem coisas que Deus vai resolver para nós, que às vezes são consideradas como coisas impossíveis aos nossos olhos. Ele vai resolver.
Mas aquilo que é para nós podemos fazer, para adquirirmos experiência, Ele não vai colocar as mãos, Ele vai te dar um direcionamento para você poder fazer. E nesta manhã, Deus está dando direcionamento para nós. Os nossos conflitos internos não definem a vontade de Deus em nossas vidas. As nossas dores não definem o milagre de Deus em nossa vida. Confie no Senhor e Ele fará aquilo que Ele quer e deseja na sua vida. Então precisamos lançar sobre nosso Deus toda a nossa angústia, nossa dificuldade, nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele socorre-nos. Ele é capaz de nos socorrer. Ele tem poder para nos socorrer. Ele não vai deixar a gente desamparado nem abandonado. Não é como nós vemos hoje, por exemplo, alguém sofre um acidente e de repente liga para o socorro e demora horas para poder vir. Não. Deus depende da sua, Deus olhando para a sua situação, Ele sabe o momento certo que Ele vai vir. O médico humano pode não saber, mas Deus conhece seu interior. Ele sabe os conflitos que você tem enfrentado. E eu te digo nesta manhã, o seu conflito não define quem você é, o seu conflito não define o seu chamado, e o seu conflito não vai impedir a obra de Deus na sua vida. Deixe o conflito de lado e confie no Senhor, e Ele cumprirá o desejo do seu coração, de acordo com a sua palavra. Entramos no Salmo, nós começamos a observar que o salmista começa a expressar o que estava dentro do coração dele. E às vezes nós temos uma dificuldade muito grande de conversar e orar a Deus e expressar o que está dentro. Nós temos medo de falar para Deus. Nós temos vergonha de conversar com Deus. Às vezes uma questão íntima, aquele pensamento perturbador que tenta dominar a nossa vida. Converse com Deus. Fale com Ele. Abra o seu coração. Deus é o único que não vai apontar o dedo na sua cara e vai te julgar, falar que você vai ser reprovado pelo que você pensou, você vai ser reprovado pelo que você fez. Ele vai olhar para você e se você se arrepender com todo o coração, falar: Senhor, eu não quero fazer isso, eu não quero pensar isso, eu entrego os meus pensamentos em suas mãos, você vai ver que aquela carga vai começar a aliviar. Você vai ver que aquele peso vai começar a se distanciar. Porque nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. E em determinado momento das nossas vidas, nós dobramos os nossos joelhos e nós oramos. E a nossa oração é um diálogo com Deus. Mas tem momentos da nossa vida que nós clamaremos ao Senhor. E muitas pessoas podem perguntar: qual a diferença de clamor e oração? Oração é você conversar com Deus, pedir algo, ou conversar agradecendo ao Senhor. Agora o clamor é você suplicar, é você rasgar o seu coração, para que Ele possa responder a sua glória. O salmista inicia o seu salmo clamando. Ele fala: eu clamei ao Senhor, ou seja, ele está falando: eu rasguei o meu coração, porque eu sei que tudo que eu precisava, só Ele poderia fazer. Eu sei que tudo que eu necessitava, só Ele poderia cumprir em minha vida. Ele clamou ao Senhor, e nós sabemos que quando nós clamamos, clama e Ele vai te responder. Busque e você vai encontrar. E quando nós tivermos toda a dificuldade, não deixe que os problemas te deixem distante da presença do Senhor. Não deixe que as dificuldades ou os pensamentos te deixem distante da oração, do contato com Deus. Busque ao Senhor de todo o seu coração, entregue o seu caminho, busque a Ele, ore, clame, grite se for preciso, chore, porque Ele vai responder a sua oração. Nós ouvimos testemunhos aqui nessa manhã, que Deus é um Deus que dá respostas, mas as nossas dificuldades não deixam a gente pensar ou lembrar de tudo quanto Deus tem feito em nossas vidas. O nosso estado atual não deixa a gente lembrar de tudo quanto Deus tem feito. Então os nossos conflitos às vezes impedem a gente de lembrar de todos os benefícios que o Senhor tem feito. O salmista, um certo determinado momento da vida dele, ele começou a lembrar da situação que ele estava e do que Deus já havia feito. E ele diz: o que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que Ele me tem feito?
Deus tem feito tantos benefícios em nossa vida, tem enviado Jesus para morrer numa cruz, com um privilégio maior de salvação, tem enviado milagres, tem feito sinais, prodígios e maravilhas, para que o nome dele seja glorificado. E às vezes a nossa angústia não deixa a gente lembrar. Por quê? Nós ficamos presos em certas dificuldades da nossa vida. Nós ficamos presos. E quem é que nunca teve a sua estrutura balanceada por certos problemas? Todo ser humano passa por isso. Mas quando nós começamos a lembrar, trazemos a nossa lembrança, tudo que Deus tem feito em nossas vidas, que talvez o que nós estamos vivendo hoje, o que vivemos há alguns dias, é resultado de oração daquilo que nós fizemos há anos atrás, e Deus respondeu a nossa oração, e se Ele respondeu a nossa oração de anos atrás, Ele ainda vai continuar respondendo e trabalhando em nossas vidas, porque Ele não mudou. Nós podemos mudar nosso pensamento, mas Ele continua sendo o mesmo, e vai fazer grandes coisas em nossas vidas. No momento de angústia, o salmista fez uma coisa: ele começou a clamar. E ele percebeu que quando ele clamava, Deus se inclinava para ouvir. Deus está sempre com seus ouvidos atentos à nossa oração. Deus está sempre com seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Deus nunca vai deixar a gente conversar sozinho e não vai saber o que nós estamos falando. Deus nunca vai ver as nossas lágrimas, as nossas dificuldades, e jamais vai deixar de lado aquele conflito, aquela dificuldade que nós estamos enfrentando. Ele está só preparando o momento certo para poder trabalhar. Primeiramente, Ele está trabalhando em nossos corações, porque em determinado momento da nossa vida, Deus pode usar isso para poder provar a nossa fé. E às vezes nós precisamos ter a nossa fé provada. Por quê? Quanto mais nós formos a nossa fé provada, mais nós alcançaremos a proximidade com Deus, mais teremos intimidade com Ele. Me faz recordar de Jó. Ele só conhecia de ouvir falar, mas quando ele teve a experiência, a sua fé foi reestabelecida, a sua fé foi renovada, a sua fé foi aumentada, e ele começou a ter prazer muito maior do que ele tinha. E às vezes Deus usa essa situação para provar a nossa vida. Não deixe jamais de distanciar da presença do Senhor, porque se você clamar, Ele vai responder. Se você gritar, Ele vai te ouvir. E aqui nós vamos falar sobre 4 reflexões do salmista. E essas reflexões trazem para a gente muitas poderosas ensinamentos. Nós observamos que aqui, no finalzinho do verso 3, eu não sei se vocês observaram que tem uma palavra entre parênteses, que significa, que está escrito Selá. Como todos os salmos são músicas, quando ele chega nessa parte entre parênteses e fala Selá, é uma pausa musical. Para que serve essa pausa musical? Para reflexão. Quando o salmista ele começava a cantar essas músicas, ele começou a falar: clamei ao Senhor, lembrava-me de Deus, perturbei, queixava-me, meu espírito desfalecia. Ele para. E aquelas pessoas que estavam ouvindo e ele também começavam a refletir no que estava acontecendo. E nesta manhã, Deus me trouxe aqui para dizer: quando sua dificuldade, seus conflitos começarem a bater a porta, pare e comece a refletir em tudo quanto Deus tem feito na sua vida. E nessas reflexões, nós falamos agora há pouco sobre o momento de angústia. Agora nós vamos falar que o momento de questionamento. O salmista começou a questionar a Deus. E muitas das vezes nós fazemos isso também, nós questionamos. Quem é que nunca questionou a Deus? Quem é que nunca falou: Senhor, isso está difícil, será que isso é para mim mesmo? Aleluia. Será que eu mereço passar por isso? Quem é que nunca questionou? E o salmista no verso 10 ao verso 15, ele começa a questionar a Deus. Desculpa, no verso 4 ao verso 9, ele começa a questionar a Deus. E o questionamento do salmista é algo tão interessante que ele começa a falar no verso 8: cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou a sua misericórdia na sua ira? Mesmo com esses questionamentos, nós sabemos, não podemos questionar a Deus. Fala: Deus, será que a sua benignidade encerrou?
A sua bondade encerrou? Nós sabemos que a bondade de Deus continua eternamente. Nós podemos questionar a Deus, será que a sua promessa encerrou? Mas nós lembramos que a promessa de Deus é de geração em geração, e o que Ele promete, Ele cumpre, porque Ele não vai mentir. Ele não é homem para que minta. Ainda nós podemos questionar e falar, Senhor, se o Senhor esqueceu da tua misericórdia, a misericórdia do Senhor, se Ele tivesse esquecido, nós já teríamos sido destruídos, porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos vivos, e elas se renovam a cada dia. E jamais Deus vai encerrar a sua misericórdia na ira, mas Ele pode punir, Ele pode corrigir, Ele pode exortar, Ele pode ensinar, porque Ele ama todos os seus filhos, e se for necessário corrigir, Ele vai. E ainda que haja questionamentos, nós sabemos, Deus não mudou e vai continuar sempre sendo o mesmo, com bondade, com misericórdia, com promessa, e jamais a sua ira vai encerrar no momento em que nós acharmos. Jamais a sua ira vai encerrar a sua misericórdia. A misericórdia dele vai continuar sendo grande. E depois desse questionamento, o importante para o salmista foi fazer uma autoanálise e a lembrança. E para nós também não é diferente. Nós precisamos fazer uma autoanálise da nossa vida e uma lembrança. No verso 10 do capítulo 77, ele disse, o salmista: isso é enfermidade minha, mas eu me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. E no verso 11, eu me lembrei das obras do Senhor, certamente que eu lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. O salmista, ao fazer todos os questionamentos, depois de mais uma pausa, que teve cerca de 4 pausas só nesse salmo, depois de mais uma pausa, depois de questionamentos e a pausa que ele teve, ele começou a fazer uma autoanálise. Nós precisamos fazer uma autoanálise em nossas vidas. Olhar para dentro de nós e falar: Senhor, o que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? Porque tem coisas que não acontecem porque nós não estamos preparados para receber ainda. Tem coisas que Deus não permitiu que caíssem em nossas mãos porque Ele sabe que seria para a perdição nossa. E tem situações da nossa vida que Ele precisa preparar o nosso coração para poder receber aquilo. Então isso depende de uma autoanálise nossa. Nós precisamos olhar para dentro de nós e falar: Senhor, eu estou andando de acordo com a sua palavra? O que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? Aonde eu preciso ir? O que eu preciso fazer para que o Senhor possa continuar fazendo as suas promessas e cumprindo na minha vida? O salmista fez essa autoanálise e trouxe a lembrança. Mas ele não trouxe lembrança de coisas ruins. Às vezes quando a nossa mente começa a trazer lembranças, só traz lembranças ruins. Ela só traz coisas ruins, perturbadoras, que querem destruir a nossa vida. Mas quando você começar a trazer lembranças boas, de tudo quanto Deus tem feito na sua vida, de todas as vezes que você clamou, Ele respondeu, todas as vezes que você estava em angústia, Ele te socorreu, todas as vezes que você estava perdido, Ele te encontrou no meio do caminho e te fez voltar. Todas as vezes que você estava com aquele sofrimento, aquele problema que parecia impossível, Ele deu solução. Quando você começar a lembrar disso, a sua vida, a nossa vida, a vida da igreja vai começar a seguir um caminho totalmente diferente. Um caminho de gratidão, um caminho de recordação, um caminho de esperança, porque Deus ainda trabalha em favor daqueles que nele esperam. E essa lembrança que o salmista trouxe, ele lembrei do Senhor, certamente que eu me lembrei das tuas maravilhas. O salmista começou a trazer à memória as maravilhas de Deus. O salmista começou a trazer à memória as lembranças poderosas de tudo que Deus havia feito. Talvez ele começou a recordar quando Deus havia aberto o mar para que o povo pudesse passar. Cobriu o povo durante o dia com uma coluna de nuvem, durante a noite com uma coluna de fogo. Fez com que sinais, prodígios e maravilhas acontecessem no Egito. Ele começou a trazer a memória, começou a trazer a lembrança, as maravilhas de Deus. E para nós, não tem que ser diferente. Nós precisamos trazer à nossa memória as maravilhas de tudo quanto Deus tem feito em nossas vidas e vai continuar fazendo. Deus não é só um Deus de antiguidade, Ele é um Deus de hoje, Ele é um Deus de amanhã,
Deus não é só o Deus que fez, Ele vai fazer e vai continuar fazendo. Deus não é só o Deus que trabalhou, Ele continua trabalhando e vai trabalhar. Ele continua sendo o mesmo e vai continuar fazendo grandes obras, porque Ele é poderoso para fazer. E por último, o salmista começou a reconhecer o poder de Deus. E esse poder de Deus, apresentado em Salmo 77, verso 16. O salmista fala que as águas viram o nosso Deus. As águas viram a Deus e tremeram. Os abismos também se abalaram. O salmista começou a olhar: como é que eu posso questionar esse Deus tão poderoso e não lembrar de todas as maravilhas que Ele tem feito? Como é que eu posso questionar esse Deus e sair e entender que os momentos de angústia não definem quem eu sou, mas é Deus que define quem eu sou? Como é que eu posso esquecer de tudo quanto Ele tem feito? Porque se as águas tremem, se os abismos tremem, quem é o nosso Deus que não pode fazer com que minha situação seja transformada? Quem é o nosso Deus que não pode fazer com que meu filho seja alcançado? Quem é o nosso Deus que não pode fazer com que as emoções da minha família sejam estabelecidas? Com que aqueles que estão perdidos sejam alcançados? Com aqueles que estão perdidos, distantes da presença do Senhor, possam ser salvos pelo nome de Jesus? Quando olhamos para o poder de Deus, um Deus tão poderoso, e no finalzinho ele até comenta, no Salmo, no verso 20, 77, verso 20, guiaste o teu povo como um rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Um Deus todo-poderoso, Ele ainda continua trabalhando em nossa vida. Quando estiver em angústia, saiba que Deus te ouve o seu clamor. Quando vier os questionamentos, reflita no que Deus fez. Ao refletir, faça uma autoanálise e traga à lembrança toda a maravilha de Deus e o poder dele. E ao lembrar, veja quão poderoso é o nosso Deus e quão insondáveis são os seus caminhos. Que Deus abençoe em nome de Jesus.